Bem-vindo ao nosso canal Pensando Livre, dando continuidade ao nosso estudo a respeito do termo, do vocábulo suicida na obra de Allan Kardec. Vamos falar ainda sobre o céu e o inferno, no seu capítulo 5, que trata especificamente dos suicidas. Não se esqueça que o Espiritismo nasce fazendo dois tipos de ataque à mediunidade, ou prática mediúnica, evocando, isso é, convocando espíritos, chamando espíritos, ou por manifestação espontânea. O espírito vem como quer. De uns tempos para cá, alguém, não quero entrar nesse detalhe, disse que evocar é muito ruim, é muito feio, nós não devemos evocar. Pois é. Aí não é espiritismo, é outra coisa. Mas espiritismo não é. O espiritismo é aquilo que você persegue ou prossegue a obra do Kardec, pela lei do progresso. A você ir destruindo aquilo que é princípio básico do espiritismo, você está transformando em outro negócio. Então, voltando aqui para o suicídio. Ele pergunta: onde vós achais hoje? Onde vos achais? Não sei. Dizem. Ou seja, o espírito fica perdidão, confuso mesmo. E o espírito estar numa reunião de pessoas que estudam o espiritismo. Olha que lindo isso, né? Pessoas que estudam o espiritismo. A reunião mediúnica é para se estudar o espiritismo. A reunião mediúnica não é para saber o resultado do jogo do Fla-Flu. Isso não tem nada a ver com o espiritismo. E aí a resposta é: dizei-me se vivo, pois esse ambiente me sufoca. O espírito não sabe nem que está vivo ou morto, porque o espírito está perfeito, vivo, só que não consegue sair daquele estado mental que se encontra, ou estado espiritual, melhor dizendo. O Kardec faz uma notinha, eu vou ler. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imerso no que poderia chamar-se de o turbilhão da matéria corporal. Então, não esqueça de dizer ao potencial suicida, já que você não vai se suicidar, porque você já sabe. Dizer a ele: olha, se você se matar, você não vai separar sua alma do teu corpo. Entenderam? Ainda, nesse capítulo, ele continua a conversa, eu vou à frente. Qual o motivo que os arrastou ao suicídio? A resposta: morto. Entenderam? O espírito percebe ali, em plena trabalho mediúnico: morto? Eu? Não, eu habito meu corpo. O corpo está lá, pô. Está apodrecendo, mas ele está lá. Não sabeis como sou. Sufoco. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Ou seja, me mate. Não. Essa dor, esse sofrer, vai permanecer até que você complete o ciclo de vida material que deveria de estar. Ele continua: no momento em que vos suicidar, não experimentaste qualquer hesitação, ansiava pela morte. Eu esperava repousar. 90% das pessoas suicidam. Não é voluntário. Suicídio involuntário é outra história. Mas voluntariamente, aquele que estou deprimido, meu mimimi, eu não quero, estão fazendo bullying comigo na escola, vou me matar. Esse aí, ele espera ficar livre do problema, repousar. Não vai dar certo.
como é que a ideia de futuro não vos fez renunciar a tal projeto? Porque não se esqueça, todos ali, ou sua grande maioria, lá na Sociedade Espírita de Paris, eram católicos, eram evangélicos, tinha até islamita entre eles. Só não tinha ateu. Aí não. Materialista, não. Não acreditava nele, absolutamente. Eram desiludidos. O futuro era a minha esperança. Não tem esse negócio de futuro é minha esperança. É o presente é que é o teu. A esperança de melhor futuro está na solução dos problemas do presente. Lógico. Que reflexões nos ocorreram ao sentir de a extinção da vida? Não refletir, só sentir. Mas a vida não se me extinguiu. Claro que não, ele está ali, o corpo está ali, ele está sentindo tudo. Então a vida não acabou, pô. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer. Já pensou que sensação horrível? Rapaz, a gente tem ascaris lumbricoides, a gente tem nessa agnata, esse verme come a gente por dentro, dói. Aquele bolo, já vi criança morrer, um bolo de bicha. Pois é. Imagina você depois de morto e eles continuam te comendo e a dor não passa. Não tem remédio para passar a dor. Ele agora vai tratar de um caso em especial. Um cara suicida e eles vão evocar isso aí. Eles perguntam: tal estado sobrevém sempre ao suicídio? A resposta: sim. O espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo desta vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe completo, ou seja, vai ficar lá o tempo que falta, o que faltou para você viver aqui. Entenderam? É muito comum as pessoas desencarnadas recentemente. Durante a vida não elevam muito acima da matéria. Então, aqueles camaradas das luxúrias, os Nero da vida, os Calígula da vida, esses camaradas também vão sofrer igualzinho os suicidas, tá? Então, não são só os suicidas, não. E ele faz uma notinha dizendo aqui, ó. Você tem que botar que há um fenômeno que parece singular à primeira vista. Acho que se explica naturalmente. Se o indivíduo, pela primeira vez sonambulizado, perguntar se dorme, ele responderá quase sempre que não. Você já viu um sonâmbulo? E ao acordar, você pergunta para ele, ou antes de acordar, você pergunta para ele: você está dormindo? Ele vai dizer: não, estou acordado, estou falando com você. Então, o morto pelo suicídio é a mesma coisa. Aqui, no exemplo supra, ele constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Este estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresentam idênticas condições. Opa, tem suicida que não acontece isso. É diferente. Entenderam? Os involuntários. O louco, por exemplo, se suicidam, eles não são tratados dessa forma. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente os que vivem mar da matéria que do espírito. Então, aos materialistas dialéticos, sobra descobrir depois que morrerem que a vida continua. Ainda, um outro caso, outra evocação, falando sobre o pai e o conscrito, ele diz que não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar seu semelhante. É o caso do bombeiro. É o caso daquela professora em Minas Gerais que salvou um monte de crianças antes de morrer queimada. Aquele caso é diferente. Ela não é suicida. Ela é heroína.
É diferente completamente. Entenderam? Mãe e filho. A mãe, cuidando do filho, o filho morre. Ela vai no celeiro e se enforca, porque a dor é grande demais para um pai, para uma mãe, perder um filho. Eu não perdi nenhum, mas eu convivi com pessoas que perderam, sim, seus filhos. E a dor não tem tamanho. Assim, ela retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido se a sua alma se conformasse de forma submissa às vontades de Deus. Ou seja, se ela tivesse vivido a partir dali uma vida honrada, uma vida que honrasse o nome do filho, ao morrer, ela certamente se encontraria com o filho. Mas, por conta do enforcamento, ela não se encontrará com o filho. Se fosse resignada, ela arrependida diante da provação, perder um filho pode ser uma provação, sim. Se lhe impure o da expiação que deveria purificá-la. Ela pulou a etapa da purificação da própria alma. O filho morreu doente porque ele completou o tempo dele. Ele completou a tarefa dele. A mãe tem que levar essa carga nas costas até a morte natural dela própria. E aí ela foi no celeiro e se enforcou. Entendeu? Quem explicou isso foi um espírito chamado Benjamin. Ainda tem o caso do duplo suicídio, por amor e por dever. Os dois amantes suicidas não vos pode responder ainda. Ou seja, estão tão confusos, tanto sofrimento, que não são capazes sequer de atender uma evocação. Vejo-os imersos na perturbação e aterrorizados pela perspectiva da falta cometida. Lhe pesarão por migrações sucessivas. Ah, então vai pagar na próxima. Não, não. Vai pagar em muitas outras encarnações. A prestação. É isso mesmo. Completa a expiação, ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, próxima sessão, você pode convocá-lo ou pode evocá-lo. Aí foi feita a evocação. Nada vejo, nem mesmo os espíritos que comigo erram nesse mundo. Que noite, que noite! É um véu espesso que me circunda a fronte. Entenderam que o umbral é a situação mental do espírito? Compreenderam isso? Não fica procurando um lugar, rapaz. É o espírito, naquele seu desespero mental, que não consegue ver, sentir nada fora de si mesmo. Ele está sofrendo um sofrimento individual. E eu que julgava que ia sucumbir uma segunda vez. Não vai. Ao contrário, você não morre duas vezes. A morte do corpo é uma vez só. Todo o meu sofrimento reside aqui, ou seja, o sofrimento daquele espírito suicida não é aqui na Terra, é lá, na erraticidade. E ainda, ele diz que não ouvi, além de sons confusos, mais do que uma palavra. Sabe o que era a palavra? Uma pessoa presente na reunião estava pedindo a graça de Deus para acolher aquele suicídio. Ele escutava essa palavra. Não sabia quem estava pronunciando, aonde vinha, mas pelo menos isso. Então, a prece pelo suicídio é muito bom que se faça. Porque pode ser que ele só escute a tua prece. Ainda nesse duplo suicídio, ele diz: é permitido ouvir alguma das vossas palavras. Ou seja, alguma coisa que eles estão conversando na sessão mediúnica, o suicida consegue escutar. Mas
o que vejo é apenas um crepe negro. Crepe seria aquele papel crepom, né? Aquela coisa escura, espessa, que ele não consegue sair daquilo. Então, ele se matou por suicídio, veneno, por exemplo. Não adianta, ele não vai sair daquela escuridão espiritual em que ele se colocou. Devo esquecê-lo presentemente, falando do amante, para que o crepe se extingua a imagem retratada. Continua vivenciando o momento do suicídio. Não sai da é uma fixação mental. Que imagem é essa? A de um homem que sofre, cuja existência moral sobre a terra eu aniquilei por muito tempo. A leitura logo se desprende haver nesse suicídio circunstâncias atenuantes. Claro que tem. Não se esqueça. Sempre há atenuante. A misericórdia de Deus, nós não temos noção do tamanho dela. Entenderam? E aí, ele falando de um outro caso, a despontadeira de botina, fabricante de calçado, né? Tudo ainda, por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas. É o inferno aí, sobre isso, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. E a moça, nesse caso, que cabe a maior responsabilidade, por haver entretido no Luís, por brincadeira, um amor que não sentia. Então, é um caso que eu não vou me estender aqui, mas você ficar colocando na cabeça de alguém minhoca, cuidado, porque a tua responsabilidade será maior do que aquele que botou a minhoca na que está com a minhoca na cabeça. Entenderam? Sobre um outro espírito suicida, Feliciano, ao guia do médico, o espírito em comunicação será efetivamente inteligente? Porque você nunca sabe realmente quem é o espírito. De ter um vidente, e é lógico, um médico muito bom, psicofonia, psicografia, para estar tendo outro espírito afirmando que aquele ali realmente é quem está dizendo que é. Esta linguagem quase despreocupada torna-se suspeita em se tratando de suicídio. Por quê? Porque o Felicien chegou conversando, ao passo que todos os demais chegaram desesperados. E é disso que esse assunto aqui está tratando. Então, o cara é suicida, mas cabe você verificar se realmente é. Se ele está falando que está tudo numa boa, desconfie, porque não é quem está dizendo que ele é. Outro, Antonie Bell. Temos a esperança de que nossas preces atenuarão as vossas penas. Kardec dizendo isso para o espírito evocado. Você está em boas condições, visto como o arrependimento já está assediando teu coração. Então, o fato do espírito estar arrependido do que fez já permite que a prece chegue até ele. Entendeu? E aí, orai conosco. É Kardec pedindo ao espírito suicida para orar junto com ele durante a evocação. Faz-se a prece, então, pelo suicídio, o nosso encontro o Evangelho. Aí você pede aquela prece já pronta ou faça a tua própria prece. Entendeu? O Kardec ainda escreve lá a respeito, os Kardec minto, o Espírito de deixar primeiro que vos agradeço por essa esperança que fizeste ralar no meu coração. Ralar significa tocar. Não significa que ele está salvo. Não, não. O arrependimento é essa esperança. Tende piedade das minhas lágrimas e de minha fraqueza. O Espírito começa a se arrepender. Logo, as três fases começam aí. Arrependimento, expiação, resgate. Não falha. Resumindo esses dois vídeos sobre o suicídio.
Quanto mais materialista é o espírito, mais difícil é a separação do corpo no momento da morte. Então, não estou falando de suicídio, estou falando de materialismo, aquele que é apegado à matéria. O suicida pode passar pelo horror de assistir toda a decomposição do seu corpo. Pode, mas tem que passar. Isso acontece de forma de ilusão, de que o corpo permanece ligado ao espírito quando já não está mais ligado. Ele não entende que está morto. Não sai do lado do corpo apodrecendo. Quem não enfrenta a miséria, a pobreza, e morre de fome, é suicida. Quem se mata, quem se mata após a morte de um ser amado é um suicídio como outro qualquer. É o caso da mãe, que enforcou após a morte natural do filho. O duelista, o drogado, o praticante de esportes radicais são suicidas. Não há pena determinada para o suicídio. Todos vão sofrer isso ou aquilo. Não. Elas correspondem às causas. Tem atenuantes, tem agravantes. Nunca o suicida fica isento das consequências. Então, mas então tem aqueles que não vão sofrer nada? Não. Só os doentes mentais, pô. O doente mental que se suicida não está se suicidando porque quer, pô. É a doença que está fazendo isso. Ele não tem nada com isso. O tempo mínimo que faltava para viver e morrer de morte natural é o tempo do sofrimento do suicídio. Kardec teve esperança que todos do mundo conhecessem o Espiritismo. Está diminuindo, Kardec. O Brasil, que já teve 6 milhões, tem 4 de espíritas por aqui. É muito difícil raciocinar a fé. É muito difícil. E aí entra um monte de fatores. Estão transformando em religião, estão afastando da ciência, estão perdendo o viés filosófico. E aí o Espiritismo não será universal tão cedo, cara. O suicida fica cego debaixo de um crepe negro. Ou seja, ele não vai para lugar nenhum. Ele fica ali, no cemitério, agarradinho no corpo. Mas fica preso ao corpo até terminar o tempo normal de vida. Quem impele o outro, quem influencia o outro a suicidar, a suicida também. Pela sua atenção. Por tua atenção. Obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, curta, compartilhe, mas também se inscreva no canal. Até a próxima!